Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos mais uma vez ao vivo com a gravação de mais um episódio do podcast Dentista Inabalável. Este é o lugar onde não tem 9 horas, não tem mimimi e que a gente fala o que você precisa, dentista, para ir para o próximo Outro patamar. Eu sou Renato Azeredo e estou aqui com Milene Gonçalves. Isso aí. E você que está você que está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente gosta sempre que você dê um oi, no Instagram também, lá no Facebook. Dá um oizinho pra gente saber que você está junto com a gente, que a gente fica muito feliz. Esse podcast é feito para vocês. Lembrando que quem está ao vivo sempre acompanhando pode mandar os seus comentários, pode mandar as suas perguntas, porque a gente responde. Aqui ninguém fica com pergunta sem resposta. Não, a gente responde. Exatamente. E sem falar que fica daquele jeitinho, né? Onde você ajuda, né? Onde você ajuda a gente a fazer o podcast para vocês. O episódio de hoje é: quem reabilita com resina composta, reabilita mais. Inclusive em porcelana, em cerâmica. Em cerâmica, isso mesmo, em cerâmica. Porcelana também, mas cerâmica. Cerâmica. Mas o negócio aqui não tem enrolação, né? Então vamos lá para o episódio de hoje, Milene. Quem reabilita com resina composta, reabilita mais, inclusive com cerâmica, e vamos entender o porquê disso. Tá, no episódio de hoje nós vamos falar sobre como a TRI, a técnica da resina inabalável, o nosso método de reabilitar com resina composta, te permite, dentista inabalável, reabilitar muito mais casos, sejam eles em resina ou em cerâmica. Portanto, fica ligado. É isso aí. Nós vamos te mostrar também que, tendo mais esta excelente opção de tratamento, você terá os seus tratamentos sempre aprovados, adequando a reabilitação ao perfil do seu paciente, sem ter que propor tratamentos que não cumpram as necessidades dele. Ou seja, sem jeitinho, sem aquele o possível, né? Chega de fazer o que dá para fazer. Vamos fazer o que o paciente precisa. Realmente e você precisa. Nós vamos conversar sobre isso Vamos hoje. lá, isso aí. E não fica por aí, não. Neste podcast, nós também vamos te apresentar como a TRI viabiliza ou facilita as suas reabilitações cerâmicas. E o melhor, com muito mais assertividade e previsibilidade. E como não poderia faltar, a gente vai entrar com aqueles pensamentos limitantes, aqueles que vão te impedir de enxergar o porquê reabilitar com resina composta através do método da TRI, e principalmente utilizar o método, independente do tipo de material, né? E você sabe que nós temos dentistas inabaláveis fãs da parte do pensamento limitante, né? Ah, é? É. Ah, então a Egipciane legal. tá por aí, quando fala em pensamento limitante, ela fala, vem pensamento. Então, olha lá. E também agora eu não me enrolo, porque quando é dúvida de aluno, a gente não se enrola, a gente responde. Então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, vai mandando aí que no final tudo vai ser respondido. Mas, Milene, vamos lá então. Por que você não pode mais ignorar a TRI se você quiser reabilitar mais? E quando a gente fala em TRI, a gente está falando em duas coisas. Primeiro, que é o fato mais óbvio, que é aquele de reabilitar em resina composta, e também a visão, né? Porque lembrando que TRI não é a matriz transparente com resina composta. Muito TRI menos injetada. E muito menos injetada. TRI é um método. E por que a gente não pode ignorar nem a resina composta e principalmente porque nós não podemos ignorar esse método? Simples, simples. Você não pode ignorar a TRI porque todo paciente que precisa ser reabilitado vai ser reabilitado. Chega de plano B. Com a TRI, você não precisa realizar tratamentos possíveis. Você devolverá função estética a quem precisa. E vocês vão saber hoje por quê. É isso aí, você não pode ignorar a TRI, porque como o próprio nome do podcast hoje já diz, ela permite não só reabilitar com a resina composta, mas também a fechar muito mais tratamentos de reabilitação com a cerâmica. Isso, e tem mais, você não pode ignorar a TRI porque o método permite que seu paciente veja e sinta a mudança já na consulta inicial, entendendo 100% a sua proposta de tratamento e desejando realizar a reabilitação e o melhor de tudo, desejando realizar com você. E porque com a TRI você reduz substancialmente o impacto financeiro do tratamento do seu paciente, levando a uma metodologia de excelência para qualquer pessoa.
Show demais, isso não é, aí. Renato? Mas como é que chega no melhor resultado? Vamos para essa parte? Então, vamos lá. Como a gente chega no melhor resultado? Então, a gente teve uma relação ali de interatividade com o nosso canal, normalmente da maratona, que está no momento sem maratona, né? Entre safra? Entre safras, né? Tá no momento de extra safra, mas a gente ainda continua em contato com o nosso canal. E a gente fez uma enquete lá, onde a gente perguntou o seguinte para os nossos inabaláveis. Que estão lá, né? Então a gente fez a seguinte pergunta: quando o paciente não aceita o valor do tratamento que você propôs, o que você faz? Opção número 1, oferece um tratamento mais simples. Opção número 2, não oferece nenhuma outra opção. Opção número 3, oferece o mesmo tratamento, mas utilizando um material mais barato. E a opção 4 é: oferece o mesmo tratamento com um material que seja tão bom quanto. Então, primeira coisa que eu tenho que falar, eu tenho que agradecer a todo mundo que respondeu a enquete, foi uma participação bem grande e isso ajuda muito a gente poder desenvolver não só melhor o podcast, mas desenvolver todo esse conteúdo que a gente quer transmitir para vocês. A gente consegue ser mais assertivos em relação às dúvidas e às suas necessidades. E a gente consegue entender como é que você está trabalhando diante das diversidades. Por exemplo, o paciente não poder pagar um tratamento é uma diversidade. Como é que você, dentista, tem trabalhado com isso? E como Renato e eu podemos te ajudar nisso, tirando alguns pensamentos limitantes e trazendo para vocês a TRI, que é um método que resolve isso tudo. Isso aí. Agora vamos entender então direito essa enquete. Como é que foi o resultado? Foi a resposta de cada um. Então, assim, 58% dos pacientes, dos alunos, né, dos dentistas, eles responderam que eles ofereceriam um tratamento mais simples, ou seja, aquele tratamento possível. O que isso quer dizer? Que o dentista fez um plano de tratamento com todas as necessidades funcionais, estéticas, biológicas, fisiológicas que o paciente queria. O paciente deu uma puxada de freio de mão, provavelmente por conta do valor, e daí o dentista começou a cortar elementos do seu tratamento para poder chegar numa situação onde o paciente pudesse pagar e realizar o tratamento. Resumindo, não vai fazer o que o paciente precisa? E você, com isso, vai ter um tratamento aquém que vai acabar não tendo a mesma qualidade e, muito pior, não vai ter a longevidade, porque provavelmente vai ficar devendo na questão oclusal, devendo na questão dos guias, devendo na questão da dimensão. Então você vai ter um tratamento que seja aquele possível, mas que não vai entregar tudo que o paciente precisa. Resumindo, dentista, quando você oferecer um tratamento possível, deixar de ver necessidades e começar a oferecer tratamentos diante do preço, oferecendo tratamentos menores, você fez parte do problema. Você se abraçou com o seu paciente, com o problema financeiro dele e não trouxe uma solução. Certamente você não está sendo o dentista que ele merece. Exatamente. Agora vamos ver o número 2, né? O número 2, que é não oferecer outra opção. 12% dos dentistas responderam que não oferece outra opção de tratamento. Ou seja, ou é isso, ou é nada. Porque eu sou doutor, eu sou doutor, e, eu sou doutor. E se eu estou dizendo que é isso, é isso. Se não pode pagar, vaza. Vaza. Mais ou menos isso. Você não é para mim. Isso mesmo. 12% dos dentistas é bastante coisa, gente. Então, bastante nós coisa. precisamos ter opções de tratamento tão boas quanto para viabilizar esse tratamento e conseguir levar esse paciente à odontologia que ele precisa e que você precisa também, dentista. Isso aí. 15% dos dentistas também responderam que eles oferecem o mesmo tratamento, mas eles estão oferecendo com material que claramente para o paciente é mais barato. Ou seja, você mesmo está denegrindo a qualidade do seu tratamento final. Mesmo que às vezes pode ser que não esteja uma qualidade inferior, mas você já está colocando que ele é mais barato. Você está dizendo que você está fazendo algo mais simples para ele. E daí você não está entregando valor. Aí não entregar valor é pior do que cobrar caro. Isso mesmo, porque o caro mais vale é super bom, né? É super... Isso. Então, o que acontece? Você vai reduzir a qualidade do seu tratamento. Reduziu a qualidade do seu tratamento, ou você reduz
das duas, uma, ou você tinha uma margem de lucro grande, você disse que vai reduzir ali o tipo do material, você reduz a percepção de qualidade, o que é péssimo para o relacionamento de vocês, é péssimo para o paciente indicar outros pacientes, é ruim de qualquer maneira. Ou Isso. você realmente reduz a qualidade, não usando os adesivos da adesão implacável do Renato, por exemplo. Não prejudicando usa o mesmo tipo de material restaurador, não usa material de moldagem, daí não vai ter uma cópia fiel. Você vai acabar se complicando, né? Agora, também tem aquela questão, né? Tem o número 4, onde 15% dos dentistas responderam que oferecem o mesmo tratamento e com um material tão bom quanto. Por quê? O que acontece? A verdade é o seguinte, nenhuma pessoa nesse mundo precisa de cerâmica ou precisa de resina. O que ele precisa é devolver a forma, é devolver a oclusão, é devolver uma função, seja mastigatória, de fala, o que seja. A fisiologia muscular, autoestima. A autoestima. A pessoa precisa disso. A resina e uma cerâmica são maneiras de se realizar isso, mas ela não é a necessidade do paciente. Então, ninguém precisa disso. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso é assim, que você pode trabalhar com dois materiais que são diferentes, mas que têm o mesmo potencial, que têm a mesma qualidade. Que vai trazer o mesmo benefício. Vão trazer os mesmos benefícios. Exatamente, por isso que a gente colocou que é tão bom quanto. Então, 15% dos dentistas responderam isso. Então, o que a gente tem no final, olhando de uma maneira geral? A gente tem 85% dos dentistas que são aqueles que não oferecem, que não oferecem nenhuma outra opção, que cortam, que mutilam o seu tratamento, entregando menos que o paciente precisa, ou que denigrem o próprio tratamento, dizendo que é inferior, ou seja, 85% desses dentistas estão dando tiro no próprio pé. Então, depois a odontologia está difícil, não é? A odontologia está difícil, o mercado não é uma profissão fácil, a gente se desgasta, não consegue, não está conseguindo. Então, existe alternativa para isso e por isso que nós estamos aqui para tirar esses pensamentos limitantes e apresentando uma excelente opção de tratamento, como os nossos alunos têm conferido e declarado, né, Renato? É isso aí. Então, a ideia, o que é? Realizar o tratamento sempre que o paciente precisa. Primeira coisa que a gente tem que botar na sua cabeça. A gente não pode ir para aquela de tratamentos possíveis, de planos B, porque no momento em que a gente tem um tratamento, que a gente vê todas as necessidades que o paciente tem, e a gente começa a cortar isso, o que a gente está dizendo para o nosso paciente? Que aquilo é desnecessário, que aquilo é supérfluo, que aquilo não tem importância. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter uma falha precoce. Por quê? Porque a gente não vai dar o mesmo respeito à oclusão, a gente não vai dar o mesmo respeito à dimensão vertical, aí a gente não vai alcançar aquela DVO que é a funcional, que diminui a intensidade de forças, que distribui melhor as forças mastigatórias. Então a gente vai ter uma chance maior de falhas, de fraturas. Lembrando que quando a gente fala que falha e fratura, não interessa o material. Quando a gente não respeita a oclusão, quando a gente não respeita músculo, quando a gente não respeita a dimensão vertical, a gente cria uma possibilidade de falha independente do material. Ele vai falhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é isso. A gente não pode abrir mão daquilo que o paciente realmente precisa. O que a gente vai criar são possibilidades diferentes para ele chegar no mesmo resultado. Show, Renato, isso mesmo. E se esses 85% dos dentistas aplicassem a TRI nos seus consultórios, a técnica da resina inabalável, Renato, eles teriam como realizar o tratamento necessário que o paciente precisa, permitindo que pratique a odontologia que dentistas e pacientes precisam. Não é só o paciente que precisa daquela reabilitação, você precisa entregar a reabilitação que o paciente necessita. É isso aí, porque o que acontece? Do mesmo jeito que o paciente vai ter um trabalho que vai ter baixa longevidade, que vai fraturar, vai quebrar, vai descimentar. Vai ficar dando oficina, o paciente vai dar oficina para você. A tua agenda vai ficar terrível, porque é só atendendo emergência. É só atendendo urgência, e daí que tipo de dentista vai ser no final? Vai ser o dentista que vai estar toda hora reparando aquilo que já foi feito. E daí, o que você o que para você vai ser? Você vai ser aquela pessoa onde cerâmica é ruim porque desgasta o dente e falha, resina é ruim porque não desgasta o dente, mas quebra o tempo todo, né? Por quê? Porque você não fez
né? O passo a passo. Não deu a importância àquilo que realmente traz a longevidade. Isso mesmo. E, além de tudo, ele ainda vai aumentar a taxa de conversão de orçamentos fechados, não deixando pacientes que precisam sem reabilitar. Isso ocorre de duas maneiras: realizando a TRI como um tratamento definitivo ou viabilizando a reabilitação cerâmica. Esse é show, isso né, é Renato? legal. Isso aí é muito legal. Isso é muito legal. E aí começa todo esse ponto-chave do nosso podcast de hoje, né? Que é fazer você entender que mesmo... Porque tem muita gente que fala assim, a partir de agora, então, eu não vou mais reabilitar com cerâmica. Não, espera. Porque é muito capaz de que vários casos que você não reabilitaria com cerâmica, porque o paciente sairia pela porta, né, por algum motivo financeiro ou outro que seja, agora vai começar a fazer. Ou seja, além de você reabilitar em resina composta, que você já não fazia antes, você vai reabilitar ainda muito, mas muito mesmo, mais com a cerâmica. Muito bem. E como eu tenho dito, vai faltar dentista, não vai faltar o paciente. Vai faltar dentista. Você chega também no melhor resultado, Renato, aplicando o método, aplicando o diagnóstico matador, que é um dos grandes pilares do nosso método. Isso aí. Então vamos lembrar primeiro, né, antes da Milene continuar, que TRI não é uma técnica de reabilitar utilizando uma matriz com resina composta, muito menos injetada. TRI é um método de reabilitar que vai desde o primeiro contato do teu paciente com o consultório, que acontece ainda no telefone com a sua secretária, né? Isso mesmo. Às vezes é até no site, né? Isso, às vezes direto no site, às vezes só uma mensagem no WhatsApp, e ali começou a sua interação, Exatamente. ali começou a atuar o método. Ali começou a TRI. Isso mesmo, nessa abordagem inicial. E esse método, nessa parte, né, ele independe se você estiver reabilitando com cerâmica, se você estiver reabilitando com resina. E Ele também depende se for um tratamento pontual. Simples, pontual. Se for avaliações corriqueiras que não envolvam reabilitação. Então vamos ver... Então o método se aplica para todos os pacientes do seu consultório. Então vamos lá, vamos aplicar esse método aí. Vamos lá, Mi. Então, quando você aplica o diagnóstico matador, que não tem esse nome à toa, que é o diagnóstico, que é a consulta inicial e tudo que vem antes dessa consulta inicial, você vai aplicar um passo a passo. E esse passo a passo ele vai te permitir fazer o diagnóstico do que o seu paciente precisa, permitir dar início ao planejamento. O teu planejamento já começa ali. E o melhor de tudo, vai fazer com que o paciente veja a mudança que você está propondo e sinta o conforto muscular que ela vai gerar. Não tem outra maneira. É diferente de você falar, é diferente de você mostrar uma foto. Ele vai sentir e ele vai ver. E ele vai desejar realizar o tratamento e desejar realizar o tratamento com você. Então, você vai tangibilizar o resultado. Quando a gente estuda um pouco de marketing e odontologia, a grande dificuldade é que a gente trabalha com o tratamento intangível, em que o paciente só vai saber como vai ser, ou vai sentir, e vai ter esse benefício depois que ele já realizou o tratamento, ou depois que ele já pagou. E diferente, por exemplo, você vai comprar um carro, você vai lá, experimenta, vê a cor, testa, faz um test drive, certo? E agora, com o diagnóstico matador, seguindo passo a passo, o paciente sabe o que ele vai receber, ele sente esses benefícios, e aí, o que acontece? Ele fecha o tratamento. Simples Exatamente. Assim. Então, tá tudo dentro do método, além do diagnóstico matador, né? Você tem o quê? Tem o PDD e o TOPS Vision, né? Que é feito dentro do diagnóstico matador, o PDD, o processo de definição da DVO, onde você já mostra essa mudança, você percebe essa mudança, e o TOPS Vision, que já começa o planejamento e define o diagnóstico, e aí é partir para o abraço. Aí é partir para baixo. Quando você chega, então, Milene, no melhor resultado, indicando a TRI como um tratamento definitivo? Quando que a gente pode indicar, quando você pode indicar a TRI como um tratamento definitivo? Em todos os pacientes que precisem de reabilitação. Todos, Renato? Todos. Eu diria mais, você pode aplicar até nos pacientes que podem precisar de uma reabilitação total, parcial, às vezes até um elemento. Você consegue aplicar a técnica, aplicar o método. É muito versátil. Você não vai deixar de aplicar. Exatamente. Agora, existem algumas situações de exceção, quando você não consegue não aplicar o método, mas quando você não consegue excepcionalmente fazer aquele dente em resina. Por exemplo,
quando é sobre implante, ou quando você tem... Você pode fazer um provisório. Pode fazer um provisório. Só o provisório. Isso. Quando você tem um núcleo metálico no dente, né? Quando você tem preparos totais subgengivais, né? São situações onde a resina composta não seria a melhor indicação do material. Por quê? Porque vai ser feita de maneira direta e você não vai conseguir a perfeita adaptação. Porque princípios biológicos... Então, o método, ele segue princípios, né, Renato? Exatamente. Ele segue princípios. Então, não tem loucura, não. É tudo seguindo o princípio certinho. Ia falar uma coisa aqui que eu falei outro dia, não vou falar. E princípios biológicos, princípios fisiológicos, princípios funcionais, princípios estéticos. Então, tudo é seguido. Se você tem uma coroa e você não vai conseguir uma adaptação adequada, porque você está num preparo subgengival ou por questão de acesso, você não vai fazer uma resina direta, certo? Por quê? Porque o princípio biológico não vai estar sendo seguido. Exatamente. Então, é só essa situação. No mais, todos os casos em que o paciente precise de uma reabilitação, seja ela de qualquer tipo, você pode indicar a TRI como tratamento definitivo. Agora, a gente está falando que não pode usar nessas situações de exceção como tratamento definitivo. Isso agora, mesmo. como um tratamento provisório, às vezes fazendo até sobre essas cerâmicas que o paciente já tem, você pode fazer. E depois você vai fazendo a troca dessas cerâmicas que fizeram a TRI em cima por novas cerâmicas já no formato do dente. Ou seja, mesmo nessas situações, a TRI pode entrar não como tratamento definitivo, mas como um coadjuvante para a resolução do caso. Mas é o que a gente vai falar daqui a pouco. Isso mesmo. E pacientes, por exemplo, tem alguns pacientes que... Deixa eu só fechar aqui o seguinte. Então, o paciente precisa de uma reabilitação. Você pode fazer em cerâmica e você pode fazer em resina. Ponto. Certo? Isso. Pode fazer em cerâmica e em resina. Aí tem as exceções que a gente falou. Você vai começar a trabalhar e você vai escolher. Isso. Agora, tem algumas situações em que o paciente não se enquadra no perfil adequado para receber uma cerâmica. Certo? Ou que essa resina é muito melhor indicada do que a cerâmica. Isso mesmo. Então, tem casos... se você indica cerâmica para todos os casos, você vai ver que você tem mais indicações para reabilitação em resina composta do que para reabilitação em cerâmica, não é, Rê? Exatamente. Por exemplo, pacientes muito jovens, você vai fazer os desgastes necessários, os preparos necessários, você vai desgastar esses dentes, você vai dar uma finalização definitiva numa cerâmica num paciente muito jovem que talvez tenha que trocar esse tamanho de dente, tenha que mudar alguma coisa? Então, pacientes jovens é uma situação onde se torna muito mais indicado realmente se reabilitar com resina do que cerâmicas, né? Por exemplo, quantos pacientes adolescentes que terminaram uma ortodontia, por exemplo, que terminam a ortodontia e têm diastemas, têm dentes menores do que a arcada e precisam de restaurações, né? Você pode ir lá fazer uma restauração direta, ou você pode fazer uma TRI, onde possibilita muito mais dentistas executarem aquele tratamento, porque não é todo mundo que tem aquele domínio do pincel e da espátula, né? Não, e você tem a certeza que ele vai ficar naquele formato que você provou, pode né? fazer também, exatamente. Fora isso, você tem a previsibilidade do resultado, onde você faz o planejamento e você executa exatamente do jeito que você planejou. Isso mesmo. E tem paciente, Renato, que não quer fazer a cerâmica, ou não quer investir numa porcelana, numa cerâmica, não quer ou não pode. Então tem gente que tem dinheiro, mas não valoriza e não quer gastar com isso. Exatamente. Tem paciente que não tem condições, vai tratar com a resina sem perder nada. Isso. Tem aquele paciente que tem aversão a ter o dente desgastado para poder fazer algum tipo de tratamento. Ele sabe da necessidade, ele sabe que ele precisa e ele quer realizar, mas a condição dele, que é irrevogável, né, que ele não abre mão, é o fato de desgastar. Se tiver que desgastar, ele prefere ficar com a boca se acabando, se definhando. Isso mesmo, cheio de lesões de perfuração, mobilidade, migração dentária, mas não quer desgastar, o dente às vezes já tão desgastado e está no direito dele, porque o esmalte vale demais, né? Exatamente. E aí, então, tem essa indicação. E pacientes também que não têm perfil para tratamentos longos. Você já percebe na consulta inicial, paciente ansioso, que não se mexe, não para na cadeira, fica com o celular o tempo todo, ou pacientes fóbicos, você pode fazer uma reabilitação resina composta. Tem a própria rotina da pessoa do trabalho, às vezes, que não permite a pessoa se dedicar, né, um tempo grande. Isso. Então, assim, com muito menos tempo, você vai ter a reabilitação em resina composta pronta.
Isso aí. E você também tem as situações do paciente que tem os dentes já desgastados, seja por um bruxismo, seja por um problema de erosão ácida, não interessa. Os dentes do paciente foram desgastados. E a questão grande e importante que a gente tem hoje é, quanto maior é o desgaste, menos a gente deve desgastar para poder reabilitar. Por quê? Porque o que traz longevidade, o que traz segurança, um dos pontos, dos pilares para a longevidade, né? Ele é o desgaste dentário. Quanto menos desgaste a gente tiver, mais estrutura do dente tiver, mais resistente ele será às forças de mastigação, mais resistente ele será à fratura, maior qualidade de adesão você vai ter. Então, se mais você longevidade vai mais ter até o longevidade, elemento então dentário. você vai ter uma longevidade maior. Então, a longevidade ela está atrelada também a essa questão do desgaste. Então, é importante, quanto mais desgastado tiver o dente do paciente, menos você deve desgastar ele. E aí entra muito bem a TRI, muito bem reabilitar com resina composta. Isso mesmo. Então, todo paciente que precisa de uma reabilitação pode receber uma reabilitação com resina composta, e aqueles pacientes que têm algum motivo para não receber a reabilitação em cerâmica, você tem essa possibilidade de fazer a resina, certo? E você também chega ao melhor resultado indicando como um facilitador da reabilitação cerâmica. Então, você, dentista que trabalha, você sabe, alguns talvez não saibam, né, que estão nos ouvindo agora, que eu tive uma certa resistência a mudar, não é que eu mudei 100%, ainda faço Só um pouquinho, Milene, cerâmica. antes de você falar, quando é com resina, ele pode facilitar ou ele pode possibilitar, né? Tem as duas coisas. Viabilizar. A gente vai falar primeiro do facilitar. E depois a gente fala do viabilizar. Isso né? mesmo. Então, Isso mesmo, certo? Então, eu estava falando, Renato, que eu mesma, fazendo tantas reabilitações cerâmicas, eu tive uma resistência em começar a fazer as reabilitações em resina, e agora estou aqui falando da resina com todo o amor desse mundo e com toda a minha verdade. Então, pensamento limitante todo mundo tem, pensamento limitante a gente elimina. Então, como é que ele facilita? Se você reabilita em cerâmica, como é que ele facilita a sua vida? Você vai fazer o quê? Você vai reabilitar primeiro em resina e depois você vai transformando esses dentes em cerâmica pouco a pouco por segmentos. Ele facilita a avaliação estética e funcional porque você tem uma reabilitação estável e aderida. Facilita a execução, evitando longos períodos de cadeira. Então, para você, imagine você preparar uma arcada inteira ou 2 arcadas, preparar tudo, dar o acabamento, moldar, fazer os provisórios, fazer registro, tudo isso você pode fazer em segmentos. Então, você começaria pelos 6 anteros superiores e assim vai trocando a sua reabilitação em resina por reabilitação em cerâmica, facilitando o seu dia a dia. Você falou sobre facilitar a avaliação estética funcional, né? Aderida. Então, assim, isso é uma questão muito importante, porque você vai fazer uma reabilitação cerâmica e quando você reabilita em cerâmica, você faz as provas antes, né? E daí você, quando chega a cerâmica, você prova a cerâmica e já instala. O paciente, ele sai do provisório ali, né? Direto já para a situação definitiva. A prova que ele teve foram provas de mock-up, que a gente chama de protótipo estético funcional, você já está acostumado a escutar esse nome aqui, mas são provas feitas de bis acrílica no consultório. Quanto tempo que o teu paciente passa no seu consultório com um protótipo desse na boca? 20 minutos, 40 minutos. E outra coisa, né? Com os dentes emendados, com várias coisas incomodando. Com excessos. Com as cores também não são... As cores não são ideais. E daí, não, mas eu mando meu paciente para casa, não sei o quê. Eu não recomendo você deixar numa situação como essa, esse teu paciente mais ali do que, sei lá, um dia, né? Sem você remover. Mas ainda assim, independente, é uma situação de avaliação muito pequena, é um tempo de avaliação para o paciente muito pequena. Você consegue avaliar a questão estética, você consegue avaliar várias questões funcionais também, mas o paciente, ele não vai ter certeza se ele vai conseguir se adaptar com aquilo ou não. Muitas vezes o paciente acha bonito, mas que nem a Milene falou, tem excessos, e os excessos dificultam muitas vezes a dicção. E o paciente tem uma dificuldade de fala, ele não entende que essa dificuldade de fala é uma situação não de adaptação à reabilitação, mas de um excesso daquele material que não permite ele falar direito. Outra coisa, Renato, o protótipo estético funcional, o mock-up, feito em bisacrílica, ele cobre todos os espaços, não fica black space, ele invade tudo, e às vezes a cerâmica fica diferente.
Fica Aham. diferente. Então, o que ele testou não é necessariamente o que ele vai receber, esse é um inconveniente. Então, é importante que ele já esteja com esses dentes na forma ideal, dentro com eles individualizados, passando fio dental, com tudo, para Isso. que possa aprovar isso adequadamente. Exatamente. Então, esse teu paciente, que nem a Milene falou, ele vai poder passar por um tempo. Ele pode passar por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, e ele vai se adaptar, ele vai ter certeza. Quando são grandes mudanças estéticas, grandes mudanças funcionais, o seu paciente ele não vai precisar passar por um período de adaptação depois que os dentes foram todos desgastados. Não. Antes de você fazer algum tipo de procedimento que seja irreversível, como o desgaste, o teu paciente já vai ter provado, já vai ter convivido, já vai ter se adaptado àquela nova situação. Então ele vai ser muito mais receptível à cerâmica. Você pode até não ter acontecido com você, mas eu tenho certeza que você conhece alguém aonde já teve uma situação, né, em que, por exemplo, o paciente foi colocado todas as cerâmicas e ele sentia algum desconforto, alguma dor, ou achava às vezes que o dente estava meio grande no começo, e você sabe que o paciente vai se adaptar, que é uma questão temporária. Se você, às vezes, mas como foi uma mudança? Às vezes você sabe que está certo, você tem a certeza absoluta e você vai dizer, aguarda mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos ver como é que fica qualquer coisa. Eu desgasto, Isso. mas... E só que o que acontece? Como o paciente já está na cabeça dele, né, o problema é o psicológico. E ele já sabe que pagou por aquilo e não pagou pouco. Que ele teve que desgastar já os dentes dele, ou seja, não tem como voltar atrás, isso traz insegurança. E se acontecer alguma coisa que às vezes você fraqueja e acaba indo ali na vontade do paciente e querendo desgastar, a qualidade já não vai ser a mesma da restauração. Porque você vai ter um desgaste sobre a cerâmica, você já vai ter uma influência negativa na questão da cor, do polimento, da questão até de pigmentação dela, então você já vai começar a cair a qualidade. Então, você fazer essa parte de validação do teu plano de tratamento, adaptação do paciente na resina antes de ir para a cerâmica, eu acho que isso é uma indicação, isso já é um motivo mais do que suficiente para você incluir a reabilitação de resina antes da cerâmica. Por acaso, Renato, isso já está incluído, não é uma opção, está no meu orçamento já um valor determinado onde o paciente vai ser reabilitado em resina antes. Agora, se depois a gente vai entrar ali pelo número reduzido de elementos, né? E daí, se eu for executar todos os dentes de uma vez ou for executar de uma maneira segmentada, é outra situação que eu vou negociar com o meu paciente depois. Mas ele vai passar impreterivelmente pela uma reabilitação de resina antes de reabilitar por cerâmica. Por quanto tempo? Também. É um combinado que a gente vai combinar. Pode ser uma semana, pode ser mais tempo. Pode ser de acordo com a viabilidade financeira do paciente. Isso, tem várias coisas que a gente vai pendurar ali, mas ele vai passar. E daí a Milene falou, longas situações na cadeira, né? E também, porque o que acontece? Você vai fazer uma reabilitação cerâmica. Você pode fazer primeiro meia dúzia de dente aqui, depois meia dúzia de dente ali, não tem como, né? Não, você porque tá a menos que você vá manter aquele arranjo oclusal, que não faz sentido nenhum você fazer uma reabilitação mantendo aquele arranjo oclusal. Então você precisa reorganizar todos os elementos de uma vez só. Isso aí, todos os elementos que foram decididos no tratamento, eles têm que ser feitos o preparo, a moldagem e o provisório de uma vez só. Quando você faz a cerâmica da maneira tradicional. Agora, se você reabilitar... Agora, esse que é o negócio. Reabilitar não é colocar cerâmica. E também não é colocar resina. Reabilitar é devolver. E no momento que você devolve tudo aquilo que você... Fisiologia, biologia, função, estética. Então, todos os princípios... Dentro de uma reabilitação, todos os princípios têm que ser seguidos. Parece que é muita coisa junto, mas se você tiver um método, um passo a passo, em que você vai cumprindo cada etapa, vocês vão ver como é viável. Isso. E agora você fez isso com a resina composta no teu paciente. Então você não precisa mais agora preparar todos os dentes de uma vez. Por quê? Porque vamos dizer lá, você fez a boca inteira, é um caso de boca inteira, vamos dizer aqui. Agora, se você fizer só de canino a canino nesse momento, todos os outros dentes já estão na posição certa.
todos os outros Já dentes. estão em RC, Já estão em já RC. estão com a DVO adequada, já estão dimensionados adequadamente e eles servem também de referência para cerâmica. Exatamente. Então você não tem mais esse problema. Isso vai facilitar o seu trabalho como dentista e também você vai permitir ao seu paciente isso. Menos tempo na cadeira. Vai ter mais consultas, obviamente, mas não vai precisar ficar um dia inteiro, por exemplo, e isso acaba ajudando bastante. Facilidade da moldagem, né? Então, no momento em que você começa a fazer poucos elementos de uma vez, né? Porque você já está totalmente reabilitado. Agora, em vez de preparar todos eles de uma vez, você vai começar a preparar, pode preparar por segmento, se você quiser. Então, você vai ter um processo de moldar muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E aí você vai moldar 6 elementos, 8 elementos, e é muito mais tranquilo, e você tem a Isso. certeza que dá certo. Agora, esse número 4 eu acho legal, porque é um ponto fraco de muita gente. Muita gente tem dúvida disso quando faz uma reabilitação total. Que não é definir, às vezes, qual é a dimensão, não é definir qual é a relação cêntrica. Até porque o método explica isso de uma maneira tranquila. Também explica a próxima etapa, mas isso aqui, às vezes, é um ponto fraco, principalmente quem está na cerâmica. Não, para quem não reabilita, imagine você com todos os dentes preparados, você tem que fazer o registro oclusal, você tem que tá na RC definida, na DVO definida e sem referências. Então, às vezes é complicado. É complicado. Então, você passar Paciente isso para o laboratório cansado. da maneira... Exatamente. Passar isso de uma maneira precisa, correta para o laboratório, é muito difícil. Agora, por exemplo, se você já tem um paciente reabilitado, onde você está tratando por segmentos, o que acontece? Vamos dizer lá, você preparou canino superior, já moldou e mandou fazer a cerâmica. Os molares estão todos já em relação cêntrica na dimensão certa. Ou seja, você não faz mais a partir desse momento desprogramação, não tem porquê. Porque o paciente já está em oclusão Na verdade, Renato, você já reabilitou em resina composta, agora você só está fazendo cerâmicas. É como se fossem tratamentos pontuais. Facílimo. Exatamente. Então, você já tem o paciente em oclusão cêntrica. Então, você faz um registro de mordida agora, né? Já fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais prático. Isso é uma coisa... Esse é um facilitador, né? Grande facilitador. Tem os facilitador. Grandes e os médios. Também ele vai facilitar a previsibilidade estética, né? Aquilo que a gente já falou. Você provou, não fez o protótipo estético funcional, muita gente chama de ensaio, mock-up, né? Mas você também fez agora em resina e o paciente viveu com aquilo, né? Quando a gente está mudando a DVO, a gente já falou várias vezes aqui, né? E vou repetir de novo. Aqui você aprende por repetição, nada de sofrimento, nada de forte emoção. Então, assim, quando a gente restabelece uma dimensão vertical, a gente muda a posição dos dentes do paciente, a gente cria estímulos à musculatura. E isso vai mudar a forma do paciente sorrir, né? Vai mudar a forma desse lábio, dessa musculatura se movimentar. E isso ela já ocorre imediatamente após você fazer a reabilitação. Botou o dente, já tem estímulo bom, já começa a mudar. Agora, se você deixa um tempo maior, esse estímulo também vai melhorando mais ainda. Então, acontece muitas vezes no começo do paciente achar que o dente está comprido, inferior, né? E daí você passa uma semana e o paciente realmente não estava, porque a musculatura dele já se situou com aquela nova posição, já se readequou e ela realmente readequa. A Milene não está do meu lado para não mentir, né? Porque ela também faz e acontece com ela. Tem várias vezes onde o paciente inicial mostra muito dente inferior, você aumenta o tamanho do dente e no final ele mostra menos dente que ele mostrava antes. Isso mesmo. Então, por causa dessa readequação muscular. A gente está até repensando um pouco a estratégia de planejamento estético, porque antes você definia aquela situação inicial era definitiva nessa questão, e agora a gente já sabe que com o restabelecimento da DVO, comportamento muscular e comportamento dos lábios são totalmente alterados, que a percepção de tamanho dos dentes muda muito. Muda muito. Pacientes que você tem a sensação de ter os dentes muito grandes vão ficar já com a percepção de dentes menores. Isso, então o teu paciente ele vai ter essa percepção estética, por exemplo, já na resina, sem precisar se surpreender, que nem eu falei antes, né, também na cerâmica, de ficar achando que o negócio não está certo, que vai demorar, que ficar naquela insegurança, não. Ele vai se adaptar primeiro na resina e depois, quando vier na cerâmica, ele já sabe que está tudo dentro do padrão, está tudo certo, não tem problema nenhum.
facilita também confecção e manutenção de provisórios, Mi. Claro, então poucos elementos em provisório, muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de fixar, do paciente não se incomodar, de reembasar. Então, é outra coisa você fazendo, é como se você estivesse realmente fazendo trabalhos pontuais. Tem não muito, trabalho de tem reabilitação. paciente, né? Até, acho que eu já fiz isso, você já fez isso. Quem trabalha só com cerâmica já fez isso também, às vezes por custo, chega lá, prepara a boca inteira, porque não tem outra opção, e começa a reabilitar por segmentos, mas deixando com provisório. E daí você corre o risco pior de ter ainda cárie. se o provisório for com bisacrílica, sem um rebasamento adequado. Isso. Aí você ferra com a biologia, né? Porque daí o periodonto vai para o espaço. Então é uma situação, por exemplo, em que você não passa com a TRI, né? Por quê? Porque você não vai precisar de provisório por enquanto. Você não vai precisar preparar os dentes, você não vai fazer agora. Quanta facilidade, Renato, quanta facilidade em fazer a resina previamente, a reabilitação cerâmica, né? É verdade. Pera que é verdade. Né? Mas ele também não serve só como facilitador, como você mesmo falou, né, Renato? Serve também como viabilizador. Ele viabiliza. Viabilizador, quer dizer, pacientes que não poderiam fazer, agora podem fazer, certo? Então, por quê? Porque as porcelanas, elas podem ser executadas e pagas em etapas. É muito mais fácil o seu paciente pagar 6 elementos de cerâmica do que ele pagar 24. Exatamente. Então, inicialmente, ele vai pagar 24 elementos em resina. Isso. 24 enceramentos. E depois ele vai chegar. E o planejamento é o mesmo, é um só. Você não precisa replanejar depois. Não. E depois você só vai executando as cerâmicas. Você pode também, né, fazer diretamente 6 dentes em cerâmica e os outros dentes em resina. E depois ir trocando, né? Então tem várias maneiras de você fazer. Você pode começar pelos 6 superiores, você pode começar pelos inferiores, você pode começar pelos posteriores. Você começa por onde quiser. Só não vai fazer de um em um, que senão você vai ficar com filho de cada pai. Né? Agora, faz tudo de uma vez, que daí não tem problema. O segmento, pelo menos. Exatamente, você vai trabalhando por segmento. E, além de tudo, o paciente fica mais seguro, né? Porque ele tem certeza do resultado que ele vai ter, ele já está com aqueles dentes funcionando, ele já gostou da estética, ele já gostou da função, então ele fica mais seguro. E a segurança não é só para o paciente, também para o dentista, né? Isso. Então tem esses casos, que nem a Milene falou, né? Tem paciente que não poderia pagar, né? Com uma questão financeira. Tem paciente, por exemplo, que ele acabou de passar por um tratamento inadequado, né? Que não já gastou, acabou de gastar. Retratamento, isso é mais triste e muito comum, né, Renato? E daí a pessoa sabe que ele precisa fazer, ele quer refazer, mas ele acabou de gastar, ele precisa de um tempo. Só que ele não pode conviver com aquilo mais, né? Porque está fazendo mal. E daí você pode fazer a TRI sobre esses dentes e depois ir trocando também, sem problema nenhum. E com isso você vai devolvendo, né? Então são várias situações onde a resina... Então tem muita gente assim que fala assim, mas se o paciente tal coisa, eu posso fazer com resina? Mas se o paciente tem tal coisa, posso fazer TRI? Cara, não existe limitação, né, à resina quanto a isso. Quando você não puder reabilitar com resina, provavelmente você também não vai poder reabilitar com cerâmica. Falou. Né? Tipo, por exemplo, assim, se o paciente for classe 3, existe uma situação, por exemplo, que às vezes o paciente pode fazer TRI ou tem que fazer ortognática. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O paciente ele pode ser reabilitado TRI e fazendo a ortognática também, se for indicada a ortognática, por exemplo. Isso, mas existem muitas falsas classe 3, um falso braque. Isso. Então, isso tudo a gente tem... o diagnóstico matador vai resolver isso. Mata tudo. Exatamente, mas assim, a TRI, ela nunca vai deixar de ser aplicada. Ela, muitas vezes, ela pode passar a ser feita junto com aquele procedimento, né? E isso é muito importante. E os dentistas, então, ficam mais seguros também, porque tem estabilidade oclusal, não tem intercorrência, não fica soltando tanto provisório, não é? Tem estética e função aprovados. Exatamente. E você chega no melhor resultado indicando a TRI com tratamentos também que são mistos, né? Então, por exemplo, você pode associar alguns elementos em cerâmica, outros em resina. Você pode fazer junto com prótese sobre implante. Então, por exemplo, assim, um protocolo inferior com uma reabilitação em resina superior. Show. Ou vice-versa. Com PPR, por exemplo, com PPR, para você ter a melhor distribuição de forças, melhor retenção dessa prótese, você precisa de formato adequado desse dente. E ao invés de desgastar esses dentes, você pode
melhorar o formato dele, todo. reanatomizar ele, já com planejamento dessa estrutura também para ser encaixada ali de uma maneira que vai potencializar eles já são a qualidade. encerados prevendo Já prevendo a estrutura, né? estrutura. Então, tem essas situações, né? E ela pode ser indicada, então, para diferentes perfis de pacientes, né? Permite o acesso a benefícios estéticos e funcionais a quem não poderia fazer. Às vezes o paciente tem indicação de fazer algumas coroas, por exemplo, que precisam ser cerâmicas, e aí você vai fazer só aquelas mantendo aquela organização, ou você vai fazer essas coroas associadas a resinas e dando todo o benefício da reabilitação, cumprindo seus princípios. No final, o que a gente quer? A gente quer que você realmente não perca mais paciente dentro do teu consultório. E não é perder o paciente fazendo o tratamento, como o Renato disse, possível. É fazendo o tratamento que ele precisa. Exatamente. Não existe tratamento possível. Porque todo tratamento que for possível, ele está deixando de entregar aquilo que é necessário. É uma coisa... O próprio nome já diz isso, né? Tipo, você não tem, mas só é possível, eu só posso pagar 6 dentes. Não, meu filho, então vamos ver. Quanto que daria 6 dentes? Né? 6 dentes estão todos. Então agora vamos rever uma maneira de conseguir trabalhar com a resina composta. Isso. Até porque o que a gente tem que lembrar da resina composta? Que o custo dela, ela tem, como que você falou antes, tão legal ali para mim, do custo baixo. Custo de execução? Com baixo custo de execução. Isso, com baixo custo de execução, com um altíssimo, eu esqueci o termo, valor de resultado. Isso. Então, o que acontece? Que valor tem uma forma de reabilitar onde você não desgasta o dente, onde você dá estética... Já falou tudo, Renato. Onde você não desgastar o esmalte do dente, você manter aquele dente íntegro, esse é o maior valor de todos. Vale mais do que a cerâmica realizada pelo protético, mais do que aquele dinheiro que você vale na cerâmica. A gente tem que rever a questão de valores, porque nada vale mais do que a manutenção desse dente. E daí entra aquela situação que a Milene ali comentou antes, que é o quê? É o baixo custo de execução. E daí o que você vai fazer? Você vai ter a possibilidade de trabalhar. Aquela pessoa que não tem, você consegue enxugar um pouco mais. Isso mesmo, e você usa para divulgar o seu trabalho. Exatamente. Você tem várias opções e às vezes você vai parcelar em várias vezes. Às vezes uma parcela paga todo o seu Mas custo. você não deixa de entregar aquilo que o paciente precisa. Agora, no paciente que precisa mais, aí você vai mais além. Então se torna uma questão até de um material muito mais social, muito mais aberto a todas as pessoas. Você consegue realmente entregar a reabilitação, entregar função, estética, biologia, fisiologia, para quem precisa, independente de quem seja, né? E uma dor que eu tinha no meu consultório, um problema que eu tinha no meu consultório, antes de poder reabilitar, antes de saber reabilitar com a resina, antes de reabilitar a TRI, era isso. Era ver pessoas que tinham uma necessidade extremamente grande de reabilitando, sem ter a capacidade de poder realizar, e eu sem uma opção de dar aquilo que ele precisava. Você entraria naqueles 12% que não oferecem outra opção, né, Renato? Antes, eu preferia não... Porque também tem aquele negócio, né? Entre não oferecer um tratamento e oferecer o possível, eu preferia não oferecer. Mas no momento que eu tenho um material que eu consigo fazer exatamente a mesma coisa, aonde eu consigo também, às vezes, ser ainda melhor para o meu paciente, muitas vezes, e ainda com a possibilidade de ter esse jogo de cintura, de poder trabalhar com valores e tudo mais, aí a resina composta, hoje em dia, eu não tenho a resina composta como uma opção secundária. Eu passo a minha reabilitação e o material, para mim, ele passa a ser uma questão de escolha. É uma escolha de acordo com o perfil do paciente, independente se ele pode ou não pode pagar. Não, e tem pacientes que eles vêm buscando porcelana. E tem pacientes que vêm, que daí você não vai deixar de... Assim como tem pacientes que vêm procurando a resina, tem pacientes que não querem desgastar, né? Tem o paciente que ele quer fazer cerâmica de qualquer maneira. É isso, né? mesmo. Então. E você vai deixar de oferecer cerâmica? Não vai. Você vai deixar de realizar? Daí ele fala assim, mas eu quero tanto fazer cerâmica, mas eu não posso. Não, pera lá. Vamos reabilitar. Vamos adequar aqui a situação para você chegar onde você quer. Então tudo isso é possível.
Mas, Beleza? Renato, sempre tem os pensamentos limitantes. Isso aí. E que nem diz ali a Cristina Simonetti, ela está também tentando se livrar dos pensamentos limitantes, assim como você falou da Egipciane, que está sim ao vivo com a gente. Então, vamos para os nossos pensamentos limitantes, aqueles que impedem você de utilizar todo o potencial do método da TRI, né, da visão que é a TRI, e de reabilitar com resina composta. Agora eu vou começar pelo meu pensamento limitante. Então, Era o que pelo eu teu tinha. Ex-pensamento limitante. Ex-pensamento limitante. Me achando e me limitando. É assim que é esse pensamento. Tá me achando e me limitando. Quem aí está se achando e se limitando? Sou fera em reabilitações cerâmicas. Por que vou fazer em resina? Parece ser dar um passo atrás. Quer comentar isso aí, Renato? Então, na verdade, assim, às vezes, né, você pode até achar que está dando um passo para trás, mas para você ir para frente, às vezes é necessário dar o primeiro passo que você precisa dar é um para trás, às vezes até dois. Então, primeira coisa que é assim, você se engana se você está achando que você está dando um passo para trás. Né? Vamos pensar na vida de um protesista, né? De um dentista. Então, o dentista vai lá e faz a prótese na faculdade, faz uma prótese total, depois faz elementos isolados, depois você vai fazer uma especialização, algumas ensinam a fazer até 3 elementos. Não é verdade? Tem especialização. Aí você vai fazer você começa a fazer boca inteira em cerâmica e aquilo teoricamente seria o teu máximo. Seria o suprassumo da sua vida como protesista. Você reabilita em cerâmica? Reabilito em cerâmica. Faz lentes de contato? Faço lentes de contato. Não é assim? Pronto, parece que findou ali o seu crescimento. E aí quando você se depara com uma alternativa de tratamento, que é só um tratamento, só um material diferente, mas com tantos benefícios como a gente está vendo, às vezes você se segue e não consegue ver esses benefícios. E você não consegue perceber que, sim, você reabilitar com resina composta em determinadas situações, você está sendo muito melhor do que você estava sendo fazendo uma reabilitações cerâmicas. Né? A tal ponto de hoje, quando eu tenho o paciente com perfil para cerâmica ou para resina, eu estou tendendo ainda a resina. Então, daí eu vou falar o seguinte, eu esqueci o que eu ia falar. Não, esqueci não. O que a Milene estava falando é bem interessante, né? Sobre essa questão. Porque o que acontece? Inabalável. Tem muita gente que faz a cerâmica e tira o crédito da resina. Acha que resina não presta, acha que a cerâmica é o melhor. Né? A pessoa, não, é cerâmica, cerâmica, cerâmica. Deixa eu contar um segredo para você. Se você reabilita em cerâmica, essa cerâmica ela só funciona porque tem uma resina embaixo. Cola tá? como? Cola como, tá? Então, assim, não fique achando que a cerâmica é o máximo, que é o melhor de tudo, porque se ela tá ali, ela só tá ali porque existe uma resina composta. Se essa resina não existisse, essa cerâmica não ia ter longevidade, ela não ia ter durabilidade. Lembre-se que a cerâmica é um material extremamente friável. Quem nunca quebrou uma cerâmica antes de cimentar, ou olhando no modelo, fazendo prova no dente, ou apenas de, tipo, mão de alface que deixou cair ali, o negócio que acabou quebrando. Né? Então, quem nunca? Né? Por quê? Porque a cerâmica é friável. Agora, quando você pega a cerâmica, une ao dente com uma resina composta, você cria o que se chama de corpo único, porque você tem 3 materiais, né? Dente, resina e cerâmica, que têm comportamentos físicos muito parecidos. Então, eles se complementam e criam, então, o que a gente chama de corpo único. Eles não passam a ser mais um dente com uma cerâmica e uma resina. Ele é uma coisa só. E isso tem mais resistência e tudo mais. Agora, isso também acontece quando você trabalha só com a resina. Tá? São 2 corpos. São 2 corpos que se unem e também dão uma resistência maior, né? Então, assim, se você tem uma cerâmica que funciona bem, é porque você tem a resina. Então, um dos grandes pontos, eu acho, desse pensamento limitante é você não entender direito o que você está fazendo.
Não, Renato, é só você deixar a vida me levar e seguindo. Não. E aí um dia você quis fazer. É igual a gente, quando a gente estava na especialização e a gente conheceu essa técnica, a gente só olhou para cerâmica, aquilo era mais um passo. Pô, tem que fazer porque isso. Daí, antes. então, porque o que eu tava. Porque você está ignorando a adesão. Né? Você ignora a adesão. Agora, na hora que você pera lá. Porque aquele negócio de preparo total não existe mais, porque o que funciona é adesão. Não, daí você começa a entender o projeto, daí você entende o que é adesão, você entende essa parte desse método, aí você vai ver, não tem porquê. A resina tem muita qualidade, a resina tem muita capacidade, vamos reabilitar com resina Isso, composta. mas quando a gente fala isso, é importante que vocês saibam que a gente não está falando da resina flow injetada. Isso é importante. Tá? E esse é um pensamento limitante, né, Mi? Isso mesmo. Acreditar que TRI é matriz transparente com resina flow. Com resina flow. Inclusive, nós estávamos comentando hoje, quando você está fazendo a nossa técnica, na hora mesmo da confecção, que a gente usa a técnica sanduíche, quando ocorre um excesso que é em resina flow, ele é facilmente removido, você tira aquilo, é super fácil de remover. E quando é com a resina composta, isso já é diferente, isso já mostra a diferença de dureza, né? Exatamente, é isso aí. Outra questão é acreditar que a resina composta é a segunda opção. É isso que a gente está falando. Na hora que você começa a denigrir o material, dizendo para o paciente que você está dando uma segunda opção, o que você está fazendo? Aí realmente você vai ter que cobrar pouco, porque você está dando, não está dando nada, você está falando para o teu paciente que é pior. E não é pior, não é pior, é diferente, mas não tem nada de pior nisso. E o último pensamento limitante, penúltimo, porque a Célia... Desculpa. Sabe o que é pior? É fazer o possível. Que aí é pior. É o penúltimo pensamento limitante, porque a Célia Barbieri acabou de vir com mais um ali que nós vamos conversar sobre ele já. Acreditar que dando um jeitinho você está ajudando o paciente sendo um bom dentista. É isso aí, porque o que vai acontecer? Tenta salvar dente, né? Você vai acabar não entregando... Você vai perpetuar uma situação que tinha que ser acabada. Já levou o problema. Já levou o problema e você vai levar de volta. Isso, troca a restauração, faz um negocinho, faz outro, mas não muda, principalmente quando a gente está falando em oclusão. Porque quando a gente fala de uma reabilitação com uma oclusão adequada, ela vai durar, seja feia ou seja bonita, não é, Renato? Isso aí. Agora, um tratamento bonito sem uma oclusão adequada, ela vai quebrar. É isso aí. Isso. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar da Célia, porque esse da Célia me lembrou ontem. Não sei se você te lembrou ontem. O nosso encontro de ontem com nossos alunos. Isso mesmo. Né? Então, ótimo. Ontem a gente teve um encontro com os alunos e uma aluna, se ela estiver escutando, que normalmente ela fala que escuta depois, quando ela está pedalando. A Renata. Né? Isso, mas ela estava contando que o quê? Que ela mudou de clínica e tudo mais, e daí tem o consultor financeiro, e o consultor financeiro, ele foi no começo contra. Ele viu os materiais que iam ser utilizados, viu a técnica e falou, essa técnica não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro na clínica. Falou que não ia funcionar. No primeiro mês que a clínica funcionando, onde ela realizou 2 TRI, ele ficou impressionado com o ganho de lucro que teve na clínica, como segurou o consultório bem, né? E daí ele mudou de opinião completamente diferente. Porque o que acontece, né? Mas calma lá, vamos ler o pensamento limitante, que a gente não sabe. A Célia Barbieri, nossa aluna do Reabilitando, não sei que número, Célia, bem lá do começo, ela falou que a última que ela ouviu de um colega dentista foi que com cerâmica se ganha muito mais, com resina sempre irei ganhar pouco. Então... Continua lá o raciocínio, Renato, e daí vamos... Então, isso que a gente está falando. Por quê? Porque como você tem um baixo valor agregado, né, um baixo custo de execução, fica se imaginando que você vai cobrar menos. Muita gente acha que é resina inferior, daí você vai diminuindo o valor agregado do seu trabalho. Só que você tem muito, na verdade, valor agregado. Por quê? Porque você não desgasta dente, porque você faz isso mais rápido, porque você consegue ser mais conservador, porque você tem uma qualidade estética gigantesca. Então, na verdade, só você falar que não desgasta o dente... Já valeu tudo. Já vale muito mais do que qualquer coisa. Então, na verdade, ao invés de você enxergar, isso aí não é nem copo meio cheio, meio vazio, né? Isso é você ou tirar o cabresto ou ficar
vou ficar com ele. Porque se você achar que só porque o teu custo de execução é menor, você tem que cobrar menos, aí é um problema da pessoa. Então a questão é bem isso mesmo que você falou, né, Renato? Percepção de valor. Então, quanto vale você não desgastar um esmalte? Quanto vale você reabilitar rapidamente em 1 dia ou 2 dias você fazer uma reabilitação? Quanto vale você fazer uma reabilitação sem preparos e sem anestesia? Quanto vale isso para o seu paciente e a transformação que você traz, certo? E aí, o que nós temos? Quando a gente vai falar, vou falar um pouquinho de formação de preço, tá? Vai lá. Vamos entender que a gente vai cobrar numa reabilitação em resina 1/3 ou metade de uma reabilitação cerâmica? Pode ser, vamos lá. Vamos entender que a gente deve chegar nisso. Quando me formei em 1991, eu escutava meus professores falando que para você ganhar bem, depois vamos ver se você pensa, também aprendeu assim. Eu aprendi assim. Para você ganhar bem, você tinha que cobrar 5 vezes o que você gasta com protético. Esse já é o top, né? Então, tipo assim, o dentista poderoso cobra 5 vezes o que cobra o protético. Então, vamos dizer lá que, vou chutar aqui que você gaste R$600 numa porcelana, numa cerâmica, e você cobraria, o cara que cobra bem, cobraria R$3.000 nessa cerâmica, certo? E aí, se você ficar com esse pensamento de calcular o custo para calcular o valor do tratamento, sim, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você vai pagar R$70 no enceramento e você vai gastar mais R$3.000 de material e tudo. 3.000 já está incluindo, mas você vai cobrar o quê? 350 por elemento? Para fazer uma boca inteira vai gastar ali 4.000. Isso. Então, se você ficar calculando pelo material, você dançou. Porque você sim vai estar entregando muita odontologia, um tratamento que vai mudar a vida do seu paciente por um preço muito baixo. Você tem essa possibilidade de fazer se você usar isso como estratégia de marketing. Você vai fazer... eu tenho um conhecido que faz os tratamentos, por exemplo, no professor de tênis. Quem que faz aula de tênis? Só gente que pode pagar. Então, vai lá e faz uma reabilitação super poderosa. Já vem muitas indicações. Então, você vai pensar para a pessoa que você vai fazer, utilizando isso como até um investimento. Aí sim você pode pensar no custo e mais um pouquinho. Agora, se não, é uma reabilitação que vale muito. O grande impacto no preço dos seus tratamentos, e uma vez o meu professor disse isso quando eu estava na faculdade, eu não acreditava, é o tempo. O teu tempo é o que vale mais. Vale mais que aquela silicona de adição, vale mais do que a silicona de mordida, vale mais do que qualquer outra coisa, é o seu tempo. Se ele ainda não vale mais, ele vai valer se você fizer reabilitação em resina composta pela TRI, certamente, tá bom? Então a gente vai inverter isso. Dentro do consultório também o tempo, porque o que custa é o custo fixo, que você tem que mudar. Para você fazer uma reabilitação de cerâmica, você tem um custo fixo muito mais alto, porque você vai precisar de muito mais horas. Você consegue reabilitar muito mais pacientes no mesmo período. No tempo que você reabilita uma reabilitação em cerâmica, você reabilita 3 reabilitações em resina. Certo? Então, existe um negócio que chama-se margem de contribuição. Quanto daquele tratamento vai para pagar o custo fixo e o teu lucro? Então, se você... É mais ou menos o cálculo de quando você está comparando se você vai fazer um núcleo metálico fundido ou um pino de fibra de vidro. Certo? Porque o núcleo, você faz uma sessão, você molda, você manda para o laboratório, você paga para o laboratório, sem pensar nos benefícios, né? Que isso não estou cogitando. Mas teve uma época em que a gente definia, antes da gente saber que a gente não deve fazer núcleo metálico fundido de jeito nenhum, a gente decidia se a gente ia trabalhar com pino de fibra de vidro ou núcleo metálico fundido. Por uma questão de... Financeira. Custo-benefício. Então, a reabilitação em resina já tem contas e contas de que você vai ter muito mais lucro fazendo a reabilitação em resina composta. Então, isso é pensamento limitante. Essa pergunta aqui. E agora, então acho que de pensamento limitante era isso. Vamos entrar nas perguntas e respostas. Vamos. Então, veio essa pergunta do APB Mateus, que veio do nosso Instagram, que foi: podemos fazer facetas por adição usando a cerâmica sem fazer preparo no dente? Pode fazer, mas é raríssimo você conseguir, porque a cerâmica ela precisa de dois detalhes importantes. Ela precisa do espaço para o material. Então, qual é a espessura que você precisa acrescentar? Você não precisa fazer nenhum desgaste para liberar esse espaço. Vamos dizer que esses dentes estejam
palatinizados e você vai de vestibular. Você precisa desse espaço. E você precisa de uma coisa chamada eixo de inserção. Muitos dos desgastes que a gente faz para fazer uma cerâmica é eixo de inserção. Então, ele tem que ser um preparo já totalmente expulsivo, uma situação em que você vem e consiga encaixar. Porque a cerâmica ela é dura. Se ela tiver que trabalhar para entrar, ela quebra. Quebrou. Então, você precisa disso. E o terceiro passo é você saber exatamente onde ela deve ficar, que é O término. o término. Então, às vezes, mesmo para essas situações, você tem que fazer uma marcação no término para que você saiba como sentar. O sem preparo, ele seria mais em situações de fragmentos e não comprimento total, né? Porque no momento que você tem um comprimento total, que você precisa que essa cerâmica vá até a cervical do paciente, se você não tiver esse término, que é até onde ele termina, ele vai fazer um sobrecontorno. E isso pode trazer outros problemas também. Então, Por teoria pode ser feito. por teoria pode ser feito, mas na prática, praticamente não existe, É muito raro, é muito né? raro. Não se deveria fazer cerâmica sem preparo. Miyuki Fuji perguntou quando vai ter nova turma, né? Ô, Nova Miyuki, turma nós do estamos nos organizando. Nós aí. estamos nos organizando. A gente sempre está se organizando. Mas fique atento que o final do ano está acabando. Sempre tem surpresas para um ano novo, né? Porque Miyuki, nós estamos já estamos com o planejamento adiantado da paciente da próxima maratona. A gente está ainda organizando, mas já está ficando show. vamos ficar de olho aí que, né, logo, logo terá novidades. Fiquem de olho, logo, logo tem novidades. E a pergunta da Cristina Simonetti, né? Ela perguntou se ela falou que ela tem uma dúvida. Quando o paciente é fumante, inveterado, o superpolimento da TRI é suficiente para não manchar a resina? Então vamos lá, vamos por partes, Cristina. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Que normalmente a pigmentação do cigarro é uma pigmentação mais extrínseca, certo? Que normalmente vai ser removida com a limpeza dental, né, com a profilaxia e tudo mais, com tratamento profissional ali, uma limpeza profissional. Agora, quando você tem uma resina composta, e essa resina composta ela é porosa, né? Vamos pensar. Aí vamos esse pensar manchamento pode ser interno. Mas a TRI não é uma resina qualquer. Então vamos pensar assim que sempre que a gente fala em resina composta, a gente pensa naquela resina composta que a gente está acostumada. Aquela classe 5, aquela faceta direta em resina composta, que você esculpe, vai com o pincel e tal. Então é esse o pensamento que nós temos sobre resina composta. Isso. Quando nós fazemos pelo método da TRI, utilizando a técnica sanduíche, a resina composta não é mais essa, é um outro material. Por quê, professor Renato? Então, o que acontece? Então, tem vários fatores aí, que daí é o método, tá? É a TRI. Só a TRI prevê técnica sanduíche. Exatamente. Primeira coisa, você aquece a resina composta. Ao aquecer a resina composta, você diminui a capacidade, você aumenta a conversão de polimerização, você diminui também a porosidade dela, você aumenta a capacidade de polimento. Tudo isso já facilita, já é um pacote de conjunto, é um conjunto, né? Já é um pacote de fatores que vai melhorar o polimento da sua restauração e com isso ser mais resistente ao manchamento. Agora, fora isso, fora essa questão do aquecimento da resina, que tem muitas vantagens, o que acontece? Você pega essa resina e você comprime ela contra uma matriz transparente. Ou seja, você vai deixar ela que é uma superfície lisa. Lisa porque você fez na panela. Na panela, com um bom enceramento, feito na panela. Então você tem uma superfície extremamente lisa. Então, o que acontece? Essa resina ela vai ficar extremamente compactada. Ela vai ter uma qualidade, uma lisura muito maior. Quarta-feira, eu estava fazendo um caso, terça-feira, um caso no meu consultório, e quando eu tirei, o paciente já falou assim, nossa, já está mais liso que o meu próprio dente. Show! Tá? E o que a gente sempre fala é isso da TRI. A gente praticamente só levanta o brilho depois, né? Só levanta o brilho. Ele já está liso, você não tem que dar lisura, você não tem que... Não, você só levanta o brilho. Porque toda essa questão da maneira que você trabalha com a matriz, mais o aquecimento, te entrega uma resina de muito mais qualidade, muito mais capacidade. Então ela é mais resina. Vai manchar?
Meu Deus do céu, tudo mancha. Fumante, então. Do fumante, tudo mancha. Mancha ardente, mancha cerâmica e vai também manchar resina. Mas essa resina vai ter uma resistência muito maior a esse manchamento do que uma resina convencional. E também vai ser muito mais fácil você fazer a manutenção disso, dessas manchas, fazendo a remoção delas. Então, isso que é interessante, isso que é importante. Lembrando que uma conversa que a gente já teve aqui com vocês e também uma dica da Cristina Miura, né? Que é o quê? Que sempre quando você vai fazer a profilaxia desse paciente, a remoção de manchas, a limpeza, o que for, remoção de tártaro, é sempre importante rever o polimento dessas restaurações. Isso é uma indicação para todas as restaurações, não só a TRI. Principalmente na região cervical. Por quê? Porque é a região de maior acúmulo de placa. Quando você faz esses procedimentos profiláticos, ele vai causar, por conta do jato, por causa da ponta de ultrassom, lixas, ele vai criar uma aspereza na resina. Então você precisa dar um polimento novo, porque quanto mais liso e mais polido, menor a retação de placa, menor o manchamento, menor o desgaste. Estou. Eu acho que está esclarecido. Muito bem. Tá? Então, pessoal, não ignore a TRI. Mesmo que você seja um excelente ceramista, você vai ter um excelente tratamento para oferecer para os seus pacientes, aqueles pacientes que não aprovam o tratamento por questões financeiras e aqueles pacientes que você mesmo já não quer mais desgastar os dentes dele. É isso aí. Hoje ficamos por isso. Estamos isso. Sempre lembrando que o podcast é gravado toda quinta-feira, 12:30, e você pode estar ao vivo junto com a gente, acompanhando e participando pelo Instagram, Facebook ou o nosso canal do YouTube. Então, vejo vocês na próxima. Um abraço a todos, né? E até a próxima. Muito obrigada.